Fala, molecada do sexto ano do NID, beleza com vocês? Professor Thiago com mais uma aula, mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, lavando as mãos, bonitinho, sem ficar na rua sem precisar, né? Vocês sabem que a gente está nesse momento de isolamento, é importante vocês manterem também o isolamento, porque às vezes você pode levar o vírus para casa sem querer. Então a gente tem que se cuidar aí e cuidar de quem mora com a gente, beleza? A aula de hoje é aula 4, os problemas urbanos. A gente viu na última aula o surgimento das cidades, lembra? Que eu falei para vocês do jogo do SimCity e tal. Então, hoje a gente está falando sobre os problemas urbanos. Então a gente viu que as cidades, como elas surgiram depois da Revolução Agrícola, né? Depois o homem descobriu que podia produzir seu próprio alimento. Então o homem começa a sedentarizar, começa a ficar num lugar só. Ele vai morar num único lugar, não vai precisar ficar correndo atrás da comida mais. E a partir de agora, então, a gente tem agora a urbanização. E a urbanização foi desenvolvendo aí, tá? Chegando até hoje, ser a principal forma de viver no mundo é a forma urbana. Então vamos ver quais são os principais problemas urbanos trazidos por esse processo, né? Esse processo todo aí ele teve um custo, tem um preço para isso. Então, quais são os principais problemas urbanos que nós vamos ter? Então, a gente tem primeiro aqui, ó, a origem desses problemas, né? Da onde vieram as origens? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a cidade de Townsville dos Meninas Superpoderosas, tá pegando fogo aqui. E a gente vai ver um pouco então como é que surgiram esses problemas, né? Como é que surgiram esses problemas e por que surgiram esses problemas. Então nós vamos começar a nossa história no século XVI, a partir de 1501, onde as cidades eram desse jeito aí que vocês estão vendo, ó. Aqui são cidades da Europa, ó, como essas cidades aqui, ó. Aqui é a cidade de Ferrara, cidade de Ferrara, na Itália, como ela era. Aqui vocês podem ver que foram as primeiras cidades modernas que existem hoje. Lógico, a gente sabe que eu falei na última aula já sobre a urbanização, né? Ter começado lá na Crescente Fértil, vocês já viram isso. Então olha aqui, ó. Aqui é essa cidade aqui é como era naquela época. E assim também, ó. Olha aqui, as cidades eram bem simples, eram casas apenas, tinham as ruas de terra. Eram cidades bem ainda simplórias, né? Eram bem diferentes do que é hoje, né? Que a gente conhece. Então, no século XVI começam a surgir as cidades modernas como a gente conhece hoje. O que vai mudar nessas cidades, então, no período da história, vai mudando? Quais foram os elementos fundamentais para mudar essa história? A chamada Revolução Industrial, que vocês vão ver isso em história ainda, mas vocês vão ver um pouquinho agora. A Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foram os surgimentos das primeiras indústrias. Lá na Inglaterra, no século XVII, século XVIII, aliás, começam a surgir as primeiras indústrias. E as indústrias eram assim, ó, olha aqui, ó, do lado direito, tem as imagens aqui desse quadro de como eram as primeiras fábricas. Tinham muitos trabalhadores, as máquinas acabaram de ser inventadas, tinham acabado de ser inventadas, e nós temos então aqui, ó, uma produção industrial que mudou tudo. Isso aqui foi o que mudou todo o nosso tipo de cidade. A nossa cidade, que era uma cidade simples, de ruas de terra, agora é uma cidade muito mais moderna. Vai ser criado depois o asfalto. As indústrias vão precisar de ruas para que os caminhões passem para pegar os produtos da indústria e levar para as lojas. Vai precisar de ferrovias para levar para lugares mais longe. Agora o ser humano consegue levar o seu produto para cada vez mais longe com as ferrovias. Então tudo vai ficar diferente a partir da Revolução Industrial. Nessa segunda imagem aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui uma indústria um pouco mais moderna, que é a indústria do século XX, do começo do século XX, onde o homem ele vai produzir, ó, na linha de produção. Vocês vão ver isso em história depois, mas vocês vão ver. Mas agora, o mais importante é que vocês entendam que a Revolução Industrial foi muito importante para o desenvolvimento da urbanização que a gente conhece hoje. Essa urbanização que a gente tem hoje só aconteceu por conta dessa indústria que apareceu. Depois, qual outro motivo, qual outro processo aconteceu para que as cidades tivessem os grandes problemas urbanos, né?
nós tivemos aqui uma sociedade chamada de sociedade de consumo. O que é a sociedade de consumo? Sociedade de consumo é a sociedade que nós vivemos hoje, que ela baseia-se, é baseada em muito consumismo, né? Muitas compras, a gente tem que comprar tudo. Então, antigamente, antes da gente morar em cidades como a gente mora hoje, a gente tinha a possibilidade da gente fazer nossos próprios alimentos, a gente podia fazer nossas próprias roupas. Quando a gente vai trabalhar na cidade, agora a gente começa a fazer uma atividade só. Eu não consigo mais fazer a minha roupa. Quer dizer, a gente pode até fazer, mas é mais difícil. Por quê? A gente tem que trabalhar o dia inteiro. Então a gente não faz mais a nossa roupa, não faz mais o nosso calçado, a gente não faz o nosso próprio alimento mais. A gente não caça mais, a gente não planta mais. Então alguém vai fazer isso pra gente. Então uma pessoa vai fazer a roupa, outra pessoa vai fazer o sapato, outra pessoa vai fazer a comida pra gente. E a gente vai fazer alguma coisa para outra pessoa. Então a gente vai fazer o quê? Por exemplo, no meu caso, eu dou aula. Então, enquanto eu dou aula para vocês, eu não consigo plantar. Então, tem alguém que vai plantar para mim lá no campo e eu vou comprar dele. Então, enquanto eu estou dando aula, eu não consigo produzir minha roupa. Então, tem alguém lá na fábrica fazendo minha roupa e eu vou comprar minha roupa da fábrica. Isso a sociedade de consumo, então, mudou muito. Porque agora eu tenho que comprar tudo. Eu tenho que comprar minha roupa, eu tenho que comprar sapato, eu tenho que comprar comida. Isso tudo mudou porque nós temos uma sociedade já que é uma sociedade do consumo, uma sociedade industrial. E essa quantidade enorme de consumo que a gente está vendo aqui, nessa imagem do lado direito, aqui, nesse monte de sacolas, essa mulher levando sacolas aqui, né? Um monte de coisa que ela comprou, que a gente está comprando em exagero. A gente está comprando exageradamente. E por que a gente está comprando exageradamente? Porque olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o menininho sentado aqui, ó, vendo um monte de propaganda de tênis, de batata frita, de hambúrguer, de aparelho de som, de videogame, de computador, porque existe uma mídia, ou existem os meios de comunicação que fazem com que a gente compre cada vez mais. Eles que levam pra gente a vontade de comprar as coisas. A gente não sabia que existia o PlayStation 4 até aparecer na propaganda, de alguma forma. Ou aparece na propaganda da televisão, ou aparece num canal do YouTube, ou aparece na casa de alguém. De alguma forma a gente ficou sabendo do videogame e por isso deu vontade de comprar na gente. E isso então vai fazer a sociedade que nós vivemos, a sociedade de consumo. Quando a gente viu lá no começo do bimestre, começo do ano, as sociedades indígenas e quilombolas, a gente viu que eles tinham uma vida muito simples. Viviam de uma forma simples, não tinha consumismo, eles não tinham muita tecnologia. Nós já vivemos uma sociedade ao contrário, sociedade cheia de consumismo, cheia de tecnologia, algo que a gente tem que refletir um pouco. Por quê? Porque isso não fica de graça. A gente compra, a gente consome, e isso não é de graça, isso tem um preço para o planeta, isso tem um preço para a nossa vida. E qual é o preço que a gente paga para isso? Lixo. Olha só, olha a quantidade de lixo gerada aqui, ó. Essa quantidade de lixo que nós estamos vendo aqui, ó, é gerada por conta do nosso consumo. Todo o lixo que a gente joga em casa, a gente coloca ele lá fora, né? A gente pega o lixo, coloca num saquinho, coloca lá fora, o lixeiro passa e leva para algum lugar. Para onde que ele vai levar? Ele vai levar aqui, ó, pro lixão. Professor, mas não tem outra forma de fazer isso? Tem. A gente pode queimar esse lixo, a gente pode enterrar esse lixo. Mas a maior parte das cidades não faz isso. A maior parte das cidades elas jogam no chamado lixão, que é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui é a quantidade de lixo que é jogado, né, de uma cidade só. Outro fator é a gente não cuidar nada da natureza. Olha aqui, ó, olha esse rio como é que ficou poluído. Por que esse rio está poluído desse jeito? Porque não tem tratamento de água. A indústria, o comércio, as casas não jogam lixo, não jogam a água num lugar para ser tratado, joga direto no rio e fica poluído dessa forma como vocês estão vendo. Então essa água aqui, que é a água que deveria abastecer as nossas caixas d'água para a gente tomar banho, para a gente comer, para a gente fazer comida, né, para a gente lavar roupa, para a gente beber, essa água aqui seria uma água que a gente poderia usar para fazer tudo isso, mas a gente não pode usar por quê? Porque está suja. Então cada vez mais o homem, o nosso estilo de vida, vai fazendo com que a gente suje cada vez mais a natureza e acabe sujando também as coisas que a gente precisa usar. Outro fator que vocês podem ver aqui, ó, do lado direito agora, é a favela. Um processo chamado de favelização. Por que esse processo, por que isso aqui acontece? Por que surge favela nas cidades?
Porque existe desigualdade social. Primeiro, né, existem pessoas que não têm condição de arrumar um emprego decente, não têm condição de arrumar um bom trabalho, não têm condição de estudar e se formar e acabam tendo um pequeno emprego, um emprego que pague pouco, às vezes um emprego sem nenhuma garantia, tipo assim, não tem garantia de saúde, não tem garantia de transporte, nada, e a pessoa acaba vivendo assim, tendo que viver em lugares baratos para morar. E onde é barato para morar? No lugar mais afastado da cidade. E aonde é mais barato? Onde tem muita gente, que é o caso da favela. Vocês podem ver que essa quantidade de casas que estão vendo aqui, elas surgiram por quê? Porque as cidades receberam muitas pessoas e essas pessoas não conseguiram emprego nesses lugares, nessas cidades. As pessoas não conseguiram sobreviver de uma forma digna. E elas acabam indo para as favelas, como vocês estão vendo. Esse processo é muito mais complexo que isso, muito mais difícil do que isso que eu estou falando, mas assim, é só para vocês entenderem. Agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam o porquê que surge uma favela. Uma favela surge por causa disso. Surge nas grandes cidades, onde as pessoas não têm condição de morar bem, não têm condição de morar decentemente, e elas acabam indo para os lugares mais baratos de se viver, que é a favela. E na favela é onde está a população que está mais exposta à sujeira dos rios, ao lixo, e também está exposta à violência. Não só a violência entre si, né, entre bandidos, vamos dizer assim, pessoas criminosas, mas também a violência muitas vezes da polícia. Que a polícia ela faz um tratamento diferente nas favelas do que faz nos condomínios e nas casas de luxo. Nas favelas, a polícia ela tem um tratamento diferenciado. Não é todo policial, tá? Não é todo policial. Mas existem policiais que tratam a favela de forma diferente. Tratam a favela de uma forma muito mais dura do que tratam as pessoas com mais dinheiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo aí, dá aquele joinha e vocês usem o vídeo para fazer a atividade de vocês, beleza? Vou ficando por aqui e a semana que vem tem mais outro vídeo, beleza? Um abraço para todo mundo e até mais.